Olá, garotinho, garotinha, muito bom estar com você de novo. Mais um pouquinho de informação para você se dar bem no vestibular e no Enem, né? O nosso objetivo aqui, claro, é o Enem. O Enem que vai servir de passaporte para você chegar à universidade. E é claro, se você fizer outros vestibulares, por que não estar bem preparado? Então, nessa primeira parte, a gente tem a base teórica para depois, numa segunda parte, nós discutirmos as questões dos Enems anteriores. Tudo bem? Nosso objetivo desse momento, o tema dessa aula é a biotecnologia. Então você pode olhar aí na tela, aula 40, biotecnologia. Mas, gente, você ouve falar muito em biotecnologia. Eu vou te dar uma base, comentar alguns dados, mas saiba, o Enem não vai exigir de você que você tenha memorizado tudo isso. O Enem simplesmente vai te passar a informação, como você pode ver nos exercícios e testes anteriores do Enem, para que você consiga deduzir a importância daquele fato. Por exemplo, um dado da biotecnologia é exatamente o uso de partículas chamadas de nanopartículas. São partículas muito pequenas. Essas partículas podem entrar no teu corpo e direcionar, por exemplo, o medicamento para a célula que tem o problema. Hoje você toma um medicamento e ele vai cumprir sua função onde tem que cumprir, mas muitas vezes ele acaba causando efeitos adversos em outras células e você tem efeitos secundários. Então, por exemplo, você consegue atacar o fungo, mas ataca também o teu fígado. Então, já tem essa possibilidade, no futuro muito próximo, amplamente, da gente conseguir direcionar, por exemplo, através de uma nanopartícula, o medicamento diretamente para o local onde ele precisa agir. Olha que coisa maravilhosa. Isso é biotecnologia. Só que tem um dado, a biotecnologia é tecnologia aplicada à biologia, ela não é nova. Qual o conceito que a gente tem? Um conjunto de técnicas com o objetivo de possibilitar a nós humanos utilizar organismos e obter deles produtos de interesse para a humanidade. Então você chega à conclusão de que não é nova. Só que muitas vezes não se dominava o processo, o pessoal sabia o resultado. Fazer pão usando para esse fermento, ou produzir vinho, produzir cerveja, há milênios o homem faz isso. Só que não se sabia nem o que possibilitava e nem a reação. Com o tempo a gente aprendeu a conhecer qual é o micro-organismo que é utilizado, a entender o funcionamento desse micro-organismo e simplesmente dominar o processo. Você percebe o boom que está no Brasil, por exemplo? Não precisa você usar para verificar que tem aparecido novas cervejarias, micro-cervejarias, produzindo cervejas especiais. Da onde vem isso? Do conhecimento de organismos vivos e da utilização deles para os objetivos que o homem deseja atingir. Então, quando a gente começou a perceber que determinado tipo de gado, por exemplo, produzia mais leite, e começou a reproduzir só aquele tipo de gado, na verdade isso é conhecimento de biologia aplicado aos nossos interesses, não deixa de ser biotecnologia. No entanto, eu vou te chamar a atenção de algumas coisas clássicas que se comentam por aí, exatamente para você não se perder ou não se deixar levar por uma alternativa muito próxima, muito parecida e acabar perdendo a tua questão. Se você voltar ali, ó, eu falei, ela é antiga, mas o que aconteceu hoje em dia? Ela ganha novos contornos. Por quê? Porque principalmente a genética desenvolveu bastante. Então a gente tem, por um lado, o desenvolvimento da biologia. Por outro lado, a física e a química nos proporcionam ferramentas novas. A gente tem novos microscópios, a gente tem novos maquinários de análise.
A gente tem produtos químicos que nos possibilitam as reações desejáveis. Então, pelo desenvolvimento da física, da química, da biologia, a gente hoje consegue ampliar a ação do homem em relação à biotecnologia. É claro que aparecem coisas novas e desafios novos que você vai ser inferido também em provas exatamente no estilo Enem. Mas aí a gente já vai ver na sequência. Então, rapidamente, hoje a gente fala em engenharia genética ou técnica do DNA recombinante, por exemplo. Recombinar quer dizer nova combinação. Então, são um conjunto de técnicas que manipulam as moléculas de DNA. E qual é a importância do DNA? O DNA simplesmente é o segredo para a gente produzir proteína, nós já vimos isso. Portanto, quando eu manipulo o DNA, eu vou buscar proteínas de interesse para nós. Por exemplo, aumentando a produtividade, por exemplo, na agricultura ou na pecuária. Não é? Mais alimento para mais pessoas. Hoje somos 7 bilhões e meio de pessoas no planeta e vai aumentar. O que as técnicas de engenharia genética possibilitam? O mapeamento dos genes nos cromossomos. O que é o cromossomo? Cada cromossomo é uma fita de DNA. Você já sabe que ali tem uma sequência de bases, de nucleotídeos. Cada 3 bases corresponde a um aminoácido na proteína, mas nem todo DNA, nem todo cromossomo será traduzido em proteína. Então tem parte que tem informação, tem parte que não tem informação. Hoje a gente permite pegar um cromossomo e analisar onde estão as informações genéticas e quais as proteínas que serão produzidas a partir dali. Mas também você verifica, produção de hormônios de forma mais rápida, eficiente e segura. Como é produzida a insulina hoje? Todo diabético tipo 1, todo insulino dependente, agradece a biotecnologia, porque uma vez que se descobriu o segmento genético humano com a informação para produzir a insulina, o que foi feito? Isso vale para outros hormônios, como o crescimento, por exemplo, como o interferon. Cortou-se esse pedacinho de DNA, depois inseriu no DNA de bactéria e hoje os laboratórios têm colônias e colônias de bactérias produzindo insulina humana de grande qualidade, de grande pureza e a um preço competitivo, um preço interessante para quem necessita dessa insulina. Então, quero que você aprenda a ler nas reportagens que virão, nos textos base das suas questões, a importância de cada tópico da biotecnologia. Vamos continuar em frente? O sequenciamento genético aprimora o aconselhamento genético, porque deletério é que faz mal, tá? Então eu consigo saber se um gene alelo do par, ele faz mal. Aí melhora o diagnóstico pré-natal sobre os males genéticos em fetos. A gente consegue usar a biotecnologia para analisar o material e células lá do feto e ver se tem alguma dificuldade muito grande ou não. Então permite um diagnóstico precoce. Mas hoje já é possível, em vários males, por exemplo, anemia falciforme em populações africanas onde o gene tem uma incidência maior, a frequência do gene é maior, é possível dizer se a pessoa é heterozigota, quer dizer, se ela tem aquele gene para aquele mal que pode matar o seu filho. E aí há uma orientação para a reprodução, exatamente evitando com que esse mal aconteça lá no futuro. Outro detalhe é impressão digital. Que impressão digital? Por que tem esse nome? Porque a gente usa técnica de engenharia genética para identificar pessoas com análise do DNA. Para que usa? Para teste de paternidade, por exemplo. Então você sabe que de vez em quando há um processo que busca verificar a paternidade ou não e faz esse teste, ou na criminalística, que usa para identificar DNA que é encontrado junto, por exemplo, de uma vítima, para fazer
a análise, verificar possíveis suspeitos se o DNA bate ou não. Então essa técnica pode encontrar, por exemplo, o real, o verdadeiro criminoso, como pode inocentar alguém que está sendo injustamente acusado desse tipo de crime. Então você vê que tem uma importância social muito grande o teste de DNA. Ou quando tem acidente, por exemplo, um acidente de avião, que eu não consigo identificar as vítimas, através do teste de DNA é possível identificar e devolvê-lo à família. Legal, né? Olha quanta coisa importante tem. Ai, professor, é muita informação. Não. Você precisa entender, saber que existe e aprender a ler e a entender as questões, o enunciado que é chave no dia da sua prova. E com certeza você vai muito bem no Enem final do ano. Vamos continuar. Surgiram algumas confusões. Por exemplo, a questão da bioética. O que eu posso e o que eu não posso fazer? Aí eu te pergunto, você vai encontrar aspectos positivos e negativos nas técnicas de engenharia genética? É possível até a produção de texto que traga uma temática dessa? Quer dizer, quando eu, precocemente, identifico no indivíduo se ele tem predisposição para que doenças, em que tempo ele deve desenvolver essas doenças, olha, isso é legal, né? Por quê? Porque o indivíduo pode tomar medidas de precaução e prevenção. Mas já tem empresas que exigem o teste para ver se vai contratar ou não. Por que eu vou contratar o cidadão se daqui a 10 anos ele vai estar desenvolvendo tal doença e acaba saindo da empresa ou sendo um problema para a empresa? Então, a informação pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Se precocemente você sabe que o seu filho vai nascer com uma síndrome, por exemplo, que vai sobreviver 2, 3 anos e fatalmente irá morrer. Essa informação é legal ou não é? Até onde a gente pode pesquisar? É legal produzir clone humano ou não? Por isso que esse tipo de pergunta você tem que ter uma opinião sobre, mas a sua opinião tem que ter uma base científica. Por exemplo, um clone é um irmão gêmeo, na verdade, produzido muito tempo depois. É alguém que tem a mesma informação genética que você. Ah, ele vai ser igual? Não. Por quê? Porque você também estudou que o funcionamento dos genes da gente depende da ação do meio. Então, criado num tempo diferente, com experiências diferentes, sujeito a estímulos diferentes, essa pessoa jamais seria igual, por exemplo, àquela que lhe doou o material genético. Tá? É muito interessante que você pense acerca de. Vamos lá continuar. Ó, a técnica do DNA recombinante, ela prevê o quê? O isolamento da parte de DNA que você tem interesse. Então, eu isolei um pedacinho do DNA humano aqui, ó, que permite a produção da insulina. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que cortar esse pedacinho, tenho que soldar, por exemplo, lá na bactéria, para que a bactéria consiga produzir a insulina humana. Como eu soldei um pedacinho do DNA que não é dela ou não dela, agora eu tenho um DNA recombinante, ou seja, com nova combinação. Então, qual é o primeiro passo? É o isolamento do trecho do DNA que vai ser inserido. Só que você tem que cortar. Como que a gente consegue cortar esse DNA? O pessoal descobriu a resposta, a solução nas bactérias. As bactérias produzem as enzimas chamadas de restrição. Então, guarde bem isso. Enzima de restrição, ela corta o DNA em locais específicos. Nossa, mas para que bactéria usa? A bactéria usa para se defender, por exemplo, de vírus. Olha que fantástico. Às vezes o vírus invade uma bactéria, ela vai lá, picota o DNA do vírus. O resultado se livra da morte. Ok? Então, ó, a informação que eu te passei agora da enzima de restrição, origem bactéria, função defesa, né? Acabei de falar para você. O que as empresas de biotecnologia fizeram? Hoje elas conhecem um monte de enzimas de restrição. Então elas comercializam para outras empresas de biotecnologia.
porque aí eu não sei que segmento do DNA a empresa vai querer cortar. Mas quando eu forneço uma enzima de restrição, eu disse, a minha corta entre essa base e aquela. Se interessar a essa comercialização. Por exemplo, aqui tem essa enzima chamada EcoR1, ela corta sempre entre o G e o A. Então, onde ela encontra guanina e adenina, ela vai aqui e corta. Ela vem aqui e corta. Nesse meu exemplo, você tem o corte aqui, olha os fragmentos. O que está para cá está isolado do que vem depois do G, porque abriu aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. E cortou aqui e cortou aqui, ok? Até faltou um pedacinho ali. Qual é o segundo passo? Acabei de cortar o DNA. Eu vou ter que inserir no segmento de DNA de um outro ser, por exemplo, de uma bactéria. Para isso uso uma enzima chamada DNA ligase. É ela que vai ligar no outro DNA. Aí, é claro, a molécula do DNA com esse trecho novo, esse pedaço novo, chama DNA recombinante. Ou seja, já falei para você, com uma nova combinação. A gente pode clonar o DNA. Então, uma coisa é fazer o recombinante, criar uma nova combinação de meu interesse, inserir lá na bactéria, ela começa a produzir insulina, hormônio de crescimento, o que eu desejo. Agora, uma outra coisa é eu querer várias cópias desse DNA, então tem que clonar. Clone é cópia. Então, como é que eu vou ter várias cópias idênticas do mesmo DNA? Ora, primeiro eu isolo o DNA, coato o DNA com enzima de restrição. Aí eu produzo, introduzo o DNA no DNA de outros organismos, produzir um DNA recombinante. Usa-se muito vírus e bactérias. Esses vetores sempre aceitam esse tipo de manipulação. Aí, quando eles reproduzem, é claro, se eu inserir na bactéria, uma bactéria em condições ideais reproduz a cada 20 minutos. Então, quer dizer, eu acabei de colocar um DNA na bactéria. Daqui a 20 minutos ela reproduz. Eu tenho 2 vezes esse DNA, porque eu tenho 2 bactérias filhas e assim sucessivamente. Nas bactérias a gente introduz no plasmídio. Eu acho que todo mundo lembra que o plasmídio é um DNA extra que a bactéria tem, não essencial, né? Aí depois extrai o plasmídio, reintroduz o plasmídio na bactéria e deixa a bactéria trabalhar para a gente. Olha que legal. Então isso é biotecnologia, o organismo está trabalhando para nós humanos. Se for um vírus, a gente pega o DNA viral, usa a enzima de restrição para preservar genes essenciais que estão nas pontinhas. E aí você cola o outro DNA que você quer, produzindo o recombinante. Aí coloca no meio contendo proteínas do capsídeo, porque o vírus tem uma cápsula que protege o DNA, enzima especial que promove a reconstituição do vírus, e aí no laboratório você produz vários novos vírus. Então eu pego, clono esse DNA e introduzo no vírus. Aí o que eu vou fazer com isso? Eu posso usar o vírus para introduzir esse DNA, por exemplo, numa bactéria ou em qualquer outro lugar. Ok? Então os novos vírus colocados em contato com células hospedeiras e acaba transmitindo isso para essas células hospedeiras. Utilidade econômica, produção de hormônios, de novo, tipo insulina, somatotropina, que é o hormônio do crescimento. Agora, como é que faz? Esse termo quer dizer impressão digital, que a gente usa para identificação da pessoa através do seu DNA. Então, já falei teste de paternidade, crime, identificação de cadáveres, né? Grau de certeza, quase 100%. Nós temos 40 mil genes. Agora, 3% do conteúdo do genoma humano. O restante não é codificante. Então, isso quer dizer o quê? Você tem antigamente eles chamavam de DNA lixo. Cuidado com isso no Enem. Esse DNA que não é traduzido em proteína era chamado de DNA lixo. Hoje, o pessoal está descobrindo que
esse DNA, que não é traduzido em proteína, muitas vezes controla o DNA que é traduzido em proteína. Então tem uma função importante sim, além da função estrutural. Então você tem uma parte que vai ser transcrita e depois vai ser traduzida em proteína e outra parte do DNA que não é codificante. Mas aí tem coisa importante aí, ó. As sequências para, gente, identificar via impressão digital está nessa não codificante. Descobriram que tem várias sequências chamadas de número variável de repetições de sequência. VNTRs do inglês, Variable Number Ternary Repeats. Repetições de unidades compostas de poucos nucleotídeos, então são pedacinhos pequenos. Olha, em humanos, de 5 a 100 nucleotídeos. 5 a 100 nucleotídeos é quase nada. Então é fácil manipular. Mas como é que a gente obtém? Primeiro, amostra de células nucleadas. Sabe o que os vestibulares andaram cobrando? Disseram assim, por que normalmente usa célula fácil de achar? Usa glóbulo branco, leucócito, por exemplo. Não pode usar qualquer célula. Já andou o vestibular perguntando, por que não usa hemácia? Como é que eu posso usar hemácia? Eu preciso do DNA, a hemácia já não tem mais núcleo. Se ela não tem núcleo, não tem o DNA que eu posso usar. Então, perceba bem. E uma fidelidade grande, porque isso é de origem materna, muitas vezes é usar o DNA mitocondrial para identificar uma série de outros interesses humanos. Tudo bem? Vamos lá, então? Isola e corta o DNA nuclear por enzima de restrição, onde tem as VNTRs, essas partes variáveis. Isolou o fragmento de diferentes tamanhos, aí vou ter um pouquinho maior, varia até 100 nucleotídeos, e menor. Aí usa a chamada eletroforese em gel, isso aqui é importante você guardar. Então você põe numa placa de gel e submete a um campo elétrico. O que acontece? Aí tem um lado positivo e negativo. É claro que esses pedacinhos vão correr. Aí você vai ter pedacinho mais leve e mais pesado. Mais leve corre mais pesado corre menos. Então acompanha aí. Os fragmentos maiores migram um pouco, são mais pesados, menores mais. Aí são separados com tamanho, depois desligada a corrente elétrica. Aí para de movimentar, porque desligou a corrente elétrica. Aí você tem umas faixinhas, onde eles estão na placa de gel. Aí você visualiza com luz ultravioleta e adiciona um corante, né? Aí são separados por DNA. O DNA tem cadeia dupla, a gente já estudou que é uma dupla hélice. Aí elas são separadas no local onde encontram e colocam uma membrana de nitrocelulose, que aí eles ficam aderidos aonde? Na membrana. Olha, bem legal como é fácil. Você não vai decorar, você vai apenas entender o que está acontecendo. Então a membrana fica com uma réplica daquelas sequências que obteve por eletroforese. Aí você adiciona sondas, que são trechos de DNA conhecido, marcado radioativamente. Se ele é conhecido, você não vai considerar depois. Aí as sondas se unem ao DNA desnaturado e marca. Por quê? Porque tem radiação. Aí você coloca um filme de raio-x sobre a membrana. Essa radioatividade impressiona o filme. Impressionando o filme, vai formar bandinha que parece código de barra. Então, esse código de barra é que você vai usar para fazer a identificação, que fica exatamente parecido com o código de barra. Você pode ver aqui, BB81, porque ele foi encontrado lá na Ásia depois de um tsunami. Só que isso é um caso real. Vários casais reclamaram esse bebê. Então, esse foi um teste até que já apareceu em provas do próprio DNA, do próprio Enem, perdão. Ora, como é que a gente faz esse teste para saber quem é o pai e quem é a mãe? Aqui estão as bandinhas do bebê. O pai ou a mãe, eles têm que ter os dois essa bandinha, ou o pai ou a mãe. Por exemplo, essa banda está na mãe. Agora, olha essa banda aqui, que não está nem no pai nem na mãe. Então, esse casal já é descartado, porque isso aqui veio do pai e da mãe. Olha, esse casal descartado. Opa, essa banda de cima tem aqui, a segunda tem aqui. Então, por enquanto, está no páreo o casal C. Agora,
Vamos lá para o casal D. Ó, essa banda tem lá, essa tem aqui, essa aqui você vai ver que já não tem, descartei o casal D e descartei o E. Agora vamos ver, então, a princípio, o casal C pode ser pai do bebê. Então vamos ver se é mesmo, ó. Essa banda está aqui, essa também está no pai. Essa está na mãe, essa tem nos dois, essa tem no pai, essa tem na mãe, essa tem nos dois e essa tem na mãe. Então, esse casal pode reclamar do bebê 81. E como é que eu faço, Geraldo, se eu tiver um teste de paternidade? O teste de paternidade você vai ter o bebê, o filho, né? O pai e a mãe. Então a mãe não está requerendo nada, então ela é a mãe do bebê. Então você vai ter faixinhas aqui, você vai ver todas que aparecem na mãe e isola. As que sobrarem que não tiverem na mãe, obrigatoriamente terão que estar no pai. Todas as bandinhas que sobraram da mãe estão no pai, então ele é o pai. Tem bandinha que não tem no pai, então já descarta, não é o pai. Muito legal, né? Vamos voltar lá rapidamente. Técnica de cadeia e reação de polimerase, chamada PCR, Polymerase Chain Reaction, né? Desde 85 foi inventado. Então, o que acontece? Formar de molécula de cadeia longa em laboratório a partir das polimerases. Então, essa enzima chamada DNA polimerase possibilita a duplicação do DNA. Qual é a vantagem? Eu consigo ter grande quantidade de fragmento específico de DNA por essa técnica, porque eu consigo duplicar várias vezes esse DNA. Agora, para isso tem que separar as duas hélices para, com nucleotídeos, a gente conseguir. Então, a temperatura é alta durante 1 minuto. Por isso que as enzimas usadas são de bactérias, porque as nossas enzimas não suportam essa temperatura alta. Aí depois as polimerases são empregadas e ocorre a formação de novas cópias. A terapia gênica, a gente pode até substituir um gene anormal por um gene normal. Por enquanto, a gente só faz isso em célula do próprio corpo. Qual é o objetivo? No futuro, fazer em gametas. Porque se eu fizer no gameta, eu consigo transmitir para a próxima geração, para todas as células do novo indivíduo. Gameta é espermatozoide e óvulo. Então, por enquanto, a terapia já começou, mais restrita ao indivíduo. Ele não resolve ainda o bebê que está para nascer. Mas várias doenças têm sido trabalhadas e são alvos, doenças que matam, né, como fibrose cística, imunodeficiência, talassemia, ou anemia falciforme, que eu já comentei, hemofilia A, fenilcetonúria, para ela você faz o teste do pezinho, né? Hipercolesterolemia, distrofia muscular, que acaba provocando a morte do indivíduo também. Então, esse é um aspecto da biotecnologia. E aí a gente tem um organismo transgênico. O que é um organismo transgênico? Que recebe gene de outro indivíduo. Eu só quero que você perceba, por exemplo, que um aspecto da transgenia tem sido muito comentado, que é exatamente a produção de alimento transgênico. Quando eu consumo um derivado de um produto transgênico, eu estou tendo acesso a uma proteína nova na minha dieta. O que eu vou fazer? Eu não sei qual é a minha reação. Por isso algumas pessoas pedem para ter mais cuidado, ter mais pesquisa. Hoje existe, por exemplo, um milho transgênico nos Estados Unidos, onde todo derivado desse milho tem causado alergia numa parte da população, mas a alergia se resolve. E se for uma coisa mais séria? Por isso que é obrigado a ter um produto, pela legislação de vários países, tem que falar se está usando o produto transgênico ou não. Existe um aspecto que ninguém discute. Por exemplo, bactéria com gene humano produzindo insulina, hormônio de crescimento e interferão humanos. Ora, é um aspecto benéfico da transgenia. Eles estão produzindo produtos de interesse para a gente. Não é o caso do alimento que ainda muita gente contesta. Ok? Então, vantagem, ó, indivíduos, características vantajosas para o ser humano. Então, lembra sempre, transgênico recebe gene de uma outra espécie.
Então, por exemplo, tem plantas transgênicas, uma planta que não tem interesse comercial, mas ela produz uma proteína que repele inseto. Aí para outra eu tenho que usar inseticida. Eu passo esse gene para lá, ela começa a produzir essa substância e eu não vou gastar tanto com inseticida, minha produtividade aumenta. Mas aí tem um outro aspecto. Quem comer esse alimento vai ter essa proteína estranha. Qual a reação? Só o tempo dirá. Tudo bem? Então aqui vários exemplos, camundongo com gene que produz hormônio de crescimento humano, camundongo sem pelos, camundongo com gene da água-viva para fluorescência. Então, ele adquire a cor fluorescente quando iluminado com luz especial. Olha, que vantagem tem? Amanhã depois a gente pode usar isso, por exemplo, para localizar a célula cancerígena. Aí eu consigo ir lá combater somente a célula cancerígena já no início. Por quê? Porque ela é célula bioluminescente. Então, por enquanto, todas essas pesquisas abrem uma perspectiva de futuro fascinante. E clonagem de organismo multicelular. Agora, aqui você tem que tomar cuidado. Uma forma de clonagem é induzir o ovo, quando divide, forma as primeiras células embrionárias, e dividir em vários segmentos, que aí eu consigo produzir vários indivíduos geneticamente iguais. Isso aí já se faz na pecuária. Só que eu produzo vários gêmeos univitelinos, né? A outra forma de um gêmeo à distância é você fazer o que aqui está descrito. Sinteticamente, você vai pegar o quê? Uma célula diploide, aí tiro o núcleo. Pego o óvulo. Imagina que aqui é uma célula da pele de um indivíduo A. Pego o óvulo de uma mulher B. Tiro o núcleo. Aí ele fica sem núcleo. Aí eu introduzo esse núcleo do indivíduo A aqui no óvulo dessa mulher B. E é diploide. Aí dou um estímulo, começa o desenvolvimento embrionário e vai sair um indivíduo geneticamente igual ao indivíduo que doou o núcleo, o indivíduo A. Quer dizer, eu produzi um clone, uma cópia genética. Eu produzi um indivíduo que, na verdade, lembra um gêmeo univitelino, só muito mais tempo depois. Com essa técnica, você veja bem, eu posso tirar o óvulo de uma mulher B, pegar lá o núcleo de indivíduo A e colocar esse embrião para desenvolver ainda numa mulher C que vai ser a mãe de aluguel. Então você vê a possibilidade ampla que tem. É claro que aqui eu estou falando exatamente de uma possível clonagem humana. Mas tem clonagem de outros seres, como por exemplo o primeiro clone aí produzido, a ovelha Dolly, foi essa técnica utilizada. E com isso, a gente fecha uma base aqui da biotecnologia para que você consiga buscar novas informações, ler algumas revistas importantes, entender algumas reportagens e conseguir muito mais que isso, entender a importância da biotecnologia nos textos que serão fornecidos pelo Enem para sua análise. Desejo a todos vocês um bom estudo e a gente se encontra aí na sequência. Gente, um grande abraço.